Bom, pessoal, a ideia é a gente fazer um treinamento básico, mas que mostre as funcionalidades mais elementares, digamos assim, do script case, mas que são fundamentais para a compreensão do funcionamento dele, tá? Então, eu estou trazendo aqui um exemplo desta planilha que representaria um controle manual dentro de uma realidade nossa, de um pagamento de bolsas, por exemplo, a alunos. Então, você tem aqui numa planilha em Excel, alguém fazendo um controle manual, né, eletrônico, mas através de uma planilha, né, ficar muito próximo que você estivesse datilografando aquelas máquinas antigas. Então, você tem uma coluna para colocar o CEPT, o curso, a turma, o nome do aluno, o CPF, o banco, a agência e o dígito verificador, tipo da conta, se é poupança ou conta corrente, o número da conta, né, e o dígito verificador, a empresa que está pagando essa bolsa, se é a Vale, se é a Suzano ou outra qualquer, o valor da bolsa ser pago para esse aluno e o valor pago, né, o que foi pago para o aluno, né. Aqui está o exemplo só de um pagamento, mas podem ter 3, 4 pagamentos por aluno, isso que vai depender, é o próprio convênio. Então isso aqui seria como se alguém lá da COEPT estivesse fazendo esse controle centralizado, né? Porque aqui tem vários CEPs, né? Distrito Industrial, Ceilândia e Imperatriz. Então, dá a entender que alguém centralizado, por exemplo, na COEPT, que estaria fazendo essa captação e essa organização, esse controle dessas informações, né? Porque se fosse só do CEPT Industrial, teria só as informações do CEPT Industrial, ou só de Ceilândia, ou só de Imperatriz. Mas é um controle centralizado, ok? Bom, esse aqui é uma planilha Excel, nós precisamos traduzir isso para um banco de dados. No banco de dados, a minha sugestão, evidentemente que a gente sabe que não existe uma única solução a nível de software, né? De hardware, às vezes é bem mais fechado. Mas a nível de software, então, eu estou propondo uma construção desse tipo aqui. Eu já criei esse banco chamado de bolsa com essas tabelas aqui. Se você observar, o nome da tabela aqui, por exemplo, eu tenho aqui RDO, ARC aluno. Isso é um padrão que eu criei para mim. RDO quer dizer que essa tabela aqui, esse arquivo, ele foi criado por Raimundo. Por que eu coloco isso? Porque o script case, ele, quando você vai implementando ele vai criando algumas tabelas aqui, a parte de segurança, a parte de log, e ele sempre coloca aqui no começo, por exemplo, SC de script case. Então, para eu saber o que foi escrito por mim, o que foi criado por mim, o que foi criado pelo script case, eu comecei a criar as tabelas com as minhas iniciais. Então, eu acho que é um padrão interessante. Logo depois disso, eu coloco se ele é se é um arquivo ou se é uma tabela. Ora, na verdade, tudo para um banco de dados é tabela. Mas eu digo assim, para nós, enquanto usuários, eu vou chamar de tabela aquilo que for uma coisa só, a lista de banco, a lista de escolas, a lista de cursos. Eu chamo de uma pequena tabela. O arquivo do aluno já tem mais informações do aluno, do banco, da bolsa, do CEPT, então eu estou chamando de arquivo. Mas isso aí é meramente, digamos assim, convencionado por mim. E logo depois vem o que esse arquivo, essa tabela está fazendo, o mnemônico. Qual é o arquivo de aluno, é a tabela de banco, de bolsa. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos os relacionamentos, tá? A gente viu lá no curso que o professor Eduardo, ele prefere fazer o relacionamento no script case. Eu não gosto. Questão não é certo nem errado, como ele mesmo diz. Eu prefiro fazer no banco porque o banco, ele, digamos assim, é a última salvaguarda dos dados, né? É a última salvaguarda dos dados. Se eu esquecer de fazer alguma coisa no script case, o banco me critica. Ele me dá o break, né, para não fazer besteira. Né? Então eu prefiro fazer no banco, até porque esse banco ele pode ser usado por outros aplicativos que não o script case, e se ele não tiver com os relacionamentos, outro aplicativo pode fazer bobagem. Então por isso que eu criei aqui o banco com os aplicativos. Observa aqui o arquivo do aluno, né, que vai ter o que? A chave do aluno, que é em autoincremente, todas as chaves são autoincremente, todas as chaves são autoincremente. Eu sempre coloco o ID e o nome da chave, porque para mim já padroniza que ID é uma chave, né? É uma identificação, tá? E no caso aqui, essas aqui são as chaves primárias, né? E esse de azulzinho aqui são as chaves
estrangeiras. Bom, isso aí é conceito de banco de dados que antecede o script case. A gente precisa, evidentemente, ter essa noção para poder ir para o script case, então fica mais complicado. Então, eu acredito que Carlos e Márcio, vocês têm essa noção. Se não tiver, dê uma lida em chave primária e chave estrangeira e criação de tabelas e tal. Mas isso aqui seria a nossa estrutura. Só a título de exemplo, eu tenho aqui o arquivo de aluno, eu tenho a identificação do aluno, que é autoincremente, aí eu tenho o nome do aluno como a varchar de 50, o CPF varchar de 15. Eu sei que CPF são só 11, mas eu deixo uma folga aí, não vai matar 3 bytes a mais não. E aqui eu tenho, por exemplo, ID do CEPT, né? Que é um inteiro de 11. Observa que isso aqui ele é uma chave estrangeira. Da onde? Daqui, ó, do CEPT, onde eu tenho a descrição do CEPT e uma sigla do CEPT, né? O curso, a mesma coisa. Eu tenho aqui a chave estrangeira aqui, primária aqui no ID do curso, ID do curso. Aí aqui na tabela de curso eu tenho o ID do CEPT, né? Porque ele tem que estar atrelado, o curso tem que estar atrelado a um CEPT aqui em cima também. Aquele, no caso, vai ser chave estrangeira dessa outra tabela. Descrição do curso com varchar de 50 e a sigla do curso de 10. Bom, aí o restante das tabelas eu peço que vocês deem uma analisada, né? Para que a gente possa também discutir. É como eu falo, a modelagem de dados não há uma única forma correta, há várias formas. Aqui eu pensei de uma forma o mais simples, para poder, a ideia é justamente vocês verem como é o funcionamento do script case, como ele é fácil de trabalhar, né? E ganha-se um tempo muito precioso com essa abordagem. Aí eu peço que vocês deem uma analisada nessas tabelas, nesses relacionamentos. Qualquer coisa, entre em contato que a gente discute mais alguma coisa aí, beleza? Aí no próximo tutorial a gente já vai entrar na criação dos primeiros formulários para as tabelas de CEP, de curso e de turma. Nós vamos atacar esses 3 formulários aqui inicialmente, ok?